Atualmente, 33% da população mundial sofre de transtorno de ansiedade. O Brasil é o campeão mundial no índice de pessoas com esse tipo de problema, 9%. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. E hoje, este é o nosso tema aqui no Papo de Psique Entrevista. Olá, pessoal! Nosso Papo de Psique Entrevista de hoje recebe o psicoterapeuta cognitivo-comportamental Alessandro Rocha para que a gente possa conversar sobre o transtorno de ansiedade. Alessandro, seja bem-vindo aqui ao Papo de Psique. Obrigado, Alexandre, obrigado. Alessandro, o que é ansiedade? Isso que parece que se tornou aí uma epidemia quase mundial. Transtorno de ansiedade, a gente vai falar em termos de patologia. Porque a ansiedade é uma emoção como qualquer outra, envolve uma expectativa de algo que a gente queira, obter alguma resposta, e a gente fica ansioso em alguns momentos, mas até então é natural. Quando envolve uma patologia é quando ocorre um pensamento sobre o futuro de maneira catastrófica, ele fica pensando sempre no pior, e isso traz alguns sintomas, e esses sintomas são diversos, como a gente observa, boca seca, roxo ruborizado, taquicardia, tontura, vertigem, tudo isso são sintomas de ansiedade. Mas estes sintomas que você citou agora, são sintomas de um caso mais grave ou de uma situação mais, digamos assim, exagerada, ou isso seria o padrão normal da ansiedade? Eles podem agravar de acordo com a frequência como acontece e a intensidade, e a característica principal da ansiedade, do transtorno de ansiedade, envolve um pensamento catastrófico sobre o futuro. Então, é o que a gente chama de fisiologia da ansiedade, onde tem uma relação com a respiração. Então, quando isso acontece, a pessoa interpreta de uma situação ameaçadora, catastrófica, ele sente os sintomas e a respiração normalmente fica rápida, fica ofegante. Fica puxando o ar de forma mais intensa, né? Então, quando há essa respiração, falta oxigenação no cérebro. E aí o cérebro interpreta que tem um perigo, tem uma ameaça. E aí, quando isso acontece, ele confirma que realmente tem uma ameaça. E os sintomas, ao invés de diminuir, eles aumentam, na verdade. Por que se chama ansiedade de transtorno? Porque envolve uma mudança de comportamento, uma alteração do comportamento e um prejuízo em alguma situação, seja do desempenho, seja sobre algo que vai se realizar ou até nas relações. Quais seriam os gatilhos que poderiam desencadear uma crise de ansiedade? Por exemplo, hoje nós temos uma situação aqui no país bem problemática, por exemplo, com relação ao emprego. Temos então uma grande quantidade de pessoas que estão sem trabalho fixo, que estão vivendo de renda, que estão vivendo de empreender com pequenos negócios. Isso é uma situação que pode fazer a pessoa desenvolver um transtorno de ansiedade mais grave? É uma situação, problema, que as pessoas vão ficar se cobrando. Então, existe um problema que precisa ser resolvido e a pessoa não enxerga saídas. E o cérebro, ele precisa encontrar saídas para conseguir melhorar. Então, a pessoa fica presa numa situação, não encontra saídas, a tendência é ficar ansioso ou triste. E aí continua o problema. Mas a ansiedade, se a pessoa entrar no processo de ansiedade muito grande, ela pode ficar paralisada? Pode, quando ela não enxerga saídas. Então, em psicoterapia, a busca é fazer com que o cérebro encontre saídas, encontre alternativas que a pessoa não está enxergando. Então, entender a situação do momento, que são os sintomas, para depois verificar o grande ativador que está muitas vezes na história de vida da pessoa.
O transtorno de ansiedade, normalmente ele vem sozinho ou ele pode desencadear outros problemas? Ele pode ser diagnosticado com relação às doenças principais e às doenças secundárias, que é o que a gente chama de comorbidades, quando o profissional de saúde mental está avaliando. Então, ele pode apresentar um determinado sintoma e, de acordo com esse sintoma, a gente avalia qual é o transtorno de ansiedade que ele pode estar apresentando na ocasião. Então, existe um quadro de transtornos de ansiedade, a qual ele pode estar apresentando alguns sintomas específicos. Por exemplo, ansiedade generalizada, que a gente chama transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, é uma ansiedade onde a pessoa ela se preocupa excessivamente. É como se ela colecionasse preocupações. E a pessoa fica numa ativação de vigilância, de ansiedade com os sintomas tão grande que não consegue desacelerar e acaba somatizando, trazendo sintomas no corpo onde ela não consegue desacelerar. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, também é um transtorno de ansiedade? Ele apresenta também ansiedade, só que ele antigamente, no DSM-4, ele era dentro do transtorno de ansiedade, enquadrado, mas no DSM-5, que é mais atual, ele foi criado um capítulo separado. O que é que você chama de DSM? Só para explicar aqui para o nosso telespectador. É um manual das doenças de transtornos mentais, e transtornos de doenças em geral. Temos hoje o CID, que é o Código das Doenças, e o DSM, que a versão mais atualizada é a versão 5. Alessandro, voltando para o transtorno obsessivo compulsivo, o que é exatamente isso? Ele se caracteriza como uma ansiedade também, mas há uma mudança no diagnóstico, onde ele foi criado um capítulo à parte no Manual das Doenças, e ele caracteriza como pensamentos repetitivos ou comportamentos rituais. Então, a gente dá o conceito para o paciente do que é obsessão, compulsão e evitações, né? Existem outras doenças que estão relacionadas à ansiedade. A gente falou do TAG, que é a ansiedade generalizada, falou do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, mas existem outras. Tem o pânico, né? O transtorno do pânico. Antes as pessoas falavam síndrome. Sim. Não é? Porque considerava muito uma questão biológica, mas como existe uma alteração no comportamento, é o que a gente chama de transtorno. Então, o transtorno do pânico, ele se caracteriza com sintomas graves de ansiedade, mas está relacionado a um medo de morrer. Então, ele pensa que está morrendo a partir dos sintomas de ansiedade. E ele, no tratamento, ele vai percebendo qual é o grau dessa ameaça, porque ele enxerga de uma maneira catastrófica também, e aí acaba tendo determinadas crises, né? Existem também a fobia. Tem a fobia específica e a fobia social. A fobia específica é quando tem um alvo específico do medo. Medo de elevador, medo de avião, medo de dirigir. Então, a gente chama de fobia específica. Certo. Quando é uma fobia social, é um medo da avaliação das pessoas quando elas olham pra gente. Então, é quando a gente fica com receio, né? As pessoas ficam com receio sobre o que as outras pessoas vão achar sobre nós. E aí é um medo da avaliação. Isso acomete muito quem vai falar em público, né? Isso. A gente vê muito isso nos cursos de oratória, por exemplo. Eu vejo muitas pessoas chegarem e dizendo: professora, porque eu fico em pânico. Tem uma pessoa claramente que disse: eu fico em pânico com a possibilidade de ser avaliada pelas pessoas. Pois é. É uma fobia. Pode ser uma fobia, no caso. Isso. Algumas pessoas chamam de ansiedade social, mas é caracterizado como fobia social. Então, algumas pessoas falam de timidez.
Sim. Né? Que aí a timidez é natural, de certa forma. Quando a gente fala em fobia social, são casos mais graves de ansiedade sobre o olhar das pessoas, o que a pessoa interpreta quando está rindo, né? Então isso acontece. Medo de barata. Aquela pergunta que você está querendo fazer. Medo de barata é fobia? É fobia. É caracterizado o medo de inseto. Olha, então tem muita gente com fobia com barata, viu, gente? Atenção você que está aí nos assistindo. Bom, isso foi mais para descontrair, Alessandro. Uma coisa que chama atenção hoje é a quantidade de pessoas que estão com esse tipo de transtorno. É natural, por exemplo, a gente conversar com uma pessoa e ela dizer assim, porque tudo meu tem que ser para ontem. Tudo meu tem que ser imediato. Eu, por exemplo, não consigo desligar o celular na hora que eu vou dormir. Eu durmo com o celular embaixo do travesseiro ligado, com medo de que alguma coisa esteja acontecendo. Isso é um transtorno de ansiedade ou não? Ou pode ser um tipo de ansiedade dessa pessoa? O que vai diferenciar é a maneira como a pessoa está pensando na situação. Certo. Se ela fica com o celular porque está com medo que aconteça algo de pior, isso envolve ansiedade. Mas se ela fica com o celular porque quer entrar em contato com as pessoas e não consegue se desligar da tecnologia, e aí fica ansiosa, ou fica angustiada porque se sente só, ou precisa estar com alguém, então envolve outra característica que a gente chama de dependência tecnológica. Certo, que está se tornando muito comum hoje em dia, inclusive. Isso. Agora, tem idade? Existe uma idade para que a pessoa tenha transtorno de ansiedade, ou isso pode acometer pessoas de qualquer tipo de idade, ou seja, de criança a terceira idade? Pode acontecer com qualquer idade. Agora, normalmente em pessoas com mais idade, elas provavelmente tiveram um quadro de ansiedade ao longo da vida. Em determinada situação chave de estresse, ela pode desencadear. Então, são situações marcantes, que é uma outra característica do transtorno de ansiedade que a gente não comentou, foi o de estresse pós-traumático. Sim. Então, são situações graves de ansiedade a partir de um constrangimento, de uma situação traumática, de um acidente, de um assalto, de um ente querido também. A perda de um ente querido. Então, a pessoa pode interpretar como trauma. E isso mexe com a memória. Uma característica do TEPT, que a gente chama estresse pós-traumático, é a ativação desses sintomas a partir da memória. Então, tanto que muitas situações traumáticas, assalto e quando isso acontece, vem situações de memória. A pessoa fica sentindo e vendo toda uma situação que aconteceu, recorrente, e acaba sendo uma tortura, uma situação muito difícil. E requer que ela saiba administrar essa ansiedade, desativando essas perturbações que eles sentem no corpo a partir da memória. Solidão pode gerar transtorno de ansiedade? Ou sensação de insegurança? A insegurança, ela pode estar relacionada à ansiedade, mas a solidão em si, dependendo da interpretação que a pessoa faz, ela pode estar relacionada mais à tristeza, à depressão. Então, o que vai diferenciar aí na avaliação diagnóstica, por isso que a gente faz a escuta de interpretação do que o paciente está pensando, vai diferenciar a partir do que ela pensa. E aí, se ela está interpretando como um momento de solidão, de que perdeu algumas pessoas, envolve mais a depressão. Se ela está com solidão e precisa estar com alguém e fica numa expectativa que alguém ligue, aí está relacionado à ansiedade. Isso depende de cada caso, depende da circunstância que cada um esteja vivendo. A gente está trazendo algumas hipóteses a partir de algumas situações que acontecem. Sim, a ideia é essa. A ideia aqui é justamente a gente falar um pouquinho sobre o assunto, trazer algumas indicações, mas não esgotá-lo. Inclusive, Alessandro, como é que a gente trata
o transtorno de ansiedade. Como é que a gente poderia tratar disso? Qual é o caminho? Existe algo que a gente pode fazer por si só ou a gente necessariamente vai precisar da ajuda terapêutica? A ajuda terapêutica ela vai acontecer quando envolve um entendimento desse ativador da ansiedade na pessoa, né, no paciente. Então, essa compreensão, essa conscientização do que está acontecendo vai ajudar para que o problema não volte. E aí é o caso da psicoterapia. Quando a gente sente uma ansiedade de uma maneira geral, que não tem um agravamento com frequência e intensidade muito alta, a gente pode administrar a ansiedade através da regulação emocional. Quando a gente usa a respiração de uma maneira favorável, por exemplo, que é o que a gente chama de respiração diafragmática. Então, a gente respira com o diafragma, a barriga, né? Inspira, estende o diafragma, prende um pouco o ar e solta pela boca, baixando o diafragma, reduzindo o diafragma, o ar vai saindo. Então, esse manejo, não é a respiração com o peito, né, com o diafragma, faz com que a ansiedade possa diminuir. Por quê? Porque quando a pessoa está ansiosa, a respiração ela é muito rápida, ela é ofegante e isso o oxigênio não chega no cérebro. Quando não chega no cérebro, ele emite um sinal, o cérebro emite um sinal, dizendo perigo, ameaça, perigo, e aí vem todos os sintomas. Quando a respiração é lenta, o oxigênio chega no cérebro, fazendo com que ele interprete que está tudo bem, paz e amor, está tudo tranquilo, e aí ele vai reduzindo a ansiedade, porque o cérebro está interpretando que está tudo bem. Alessandro Rocha, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso Papo de Psique entrevista de hoje. E o pessoal aí que quiser lhe achar, como é que faz? Onde é que você atende? Deixa aí o endereço do consultório e do telefone também. Eu atendo em 2 espaços, no Derby e em Piedade. O telefone é 819-9841-6396 e o site da Supere Psicologia é superepsicologia.com.br. Estou à disposição para ajudar. Gratidão, Alessandro, e obrigada a você que esteve conosco até agora. Se você gostou deste vídeo, não esquece de curtir e de compartilhá-lo. Deixa também o teu comentário aqui embaixo, que a gente tem o maior prazer de responder a você. Um grande abraço e até a próxima semana com Papo de Psique.